Olá, eu saúdo a todos os que estão me vendo e ouvindo nesse instante. Hoje eu vou tratar de um assunto que está nesse livro sagrado, a Palavra Viva de Deus. São respostas a alguns comentários que se ouve e afirmações, às vezes gratuitas, interpretações erradas que a gente ouve. Então vou responder um pouco a essas questões rapidamente. Alguns me perguntam, como eu entrei nessa obra, por que eu logo acreditei no profeta Pedro II, cujo nome é Bento da Conceição, mas Jesus mudou o nome dele para Pedro II, assim como mudou o nome de Pedro, mudou o nome de Saulo, para Paulo. Quando o Eugênio e o padre Tobias me falaram desse profeta, me deram alguns pequenos livros e um vídeo, eu achei que tinha que ser verdade o que estava lá. Depois que eu adquiri o livro A Palavra Viva de Deus, esse livro enorme aqui, essa maravilha, bastou ler um pouco para me convencer que isso é tudo autêntico. Principalmente quando eu vim aqui para Taquaras, conheci o senhor Bento, o profeta Pedro II, e a família dele, observando como vivem, a alegria, a união, o respeito dentro da igreja, a oração constante, o desapego das coisas materiais, não pedir o dinheiro nem uma vez. Depois, outras vezes que eu estive aqui, nunca pediram dinheiro, nunca. Porque Jesus pediu a ele que nunca pedisse dinheiro, não tirasse dinheiro de ninguém, que aceitasse ofertas espontâneas. Então, diversas coisas, a união, mas uma coisa que me convenceu muito, quando eu soube que esse profeta não tinha estudo, nem o terceiro ano primário completo, e escrever um livro maior do que a Bíblia, esse para mim foi um grande sinal. O analfabeto não escreve livros, nem o livrinho. E ele mal e mal sabia ler um pouquinho. Então esse é um grande sinal. A obediência a Deus, a simplicidade, a humildade. Deixou outro sinal, Ele deixou tudo que ele fazia antes para seguir só pregando o Evangelho. Ele obedeceu o tempo todo fielmente. Então, esse foi um sinal. E quais são, na verdade, as características de um profeta autêntico? Preste bem atenção. Está cheio de profeta falso por aí. Profeta desses que se intitulam: eu sou bispo, eu sou apóstolo, eu sou pastor. Está cheio, Eu recebo mensagens. Cadê as provas? Então, para ser um profeta autêntico, quais são os sinais que Deus deixou? Para nós não termos dúvida, que a Bíblia diz que não é para desprezar as profecias, é para examinar tudo e reter o que é bom. Os sinais são ser chamado por Deus. Tem que ser chamado por Deus e não se intitular, e não ser chamado pelos homens. Profeta autêntico só se for chamado por Deus. E humildade, obediência total a Deus. Ser desapegado das coisas do mundo. Ter espírito de oração. Piedade. Ser perseguido. Outro sinal. O verdadeiro profeta que fala a verdade mexe com muita gente e é perseguido. Todos foram. Olha a Bíblia. O próprio Jesus foi perseguido por quê? Porque falava a verdade e o fato de não ter estudo. Jesus não estudou nem um dia na escola. Eles não admitiam isso. As autoridades eclesiásticas da época. Como é que ele vai querer falar alguma coisa para nós se não tem estudo, não tem diploma? Isso já cabia para Jesus e agora o profeta Pedro II, a mesma coisa. Se fosse uma pessoa estudada, um bispo famoso, eles aceitariam. Mas como vem do analfabeto, um pai de família, não é um eclesiástico, não aceitaram de jeito nenhum. Outros sinais de um verdadeiro
profeta, ser perseverante até o fim, que perdoe sempre as calúnias, as perseguições. E Jesus chega a dizer assim: ninguém, em hipótese nenhuma, pode se envolver com riqueza enquanto está a meu serviço. Esse é um sinal. Começou a enriquecer como guia do povo, né, da igreja, não é de Deus. Começou a acumular fortunas, não é de Deus. Ninguém, em hipótese alguma, pode se envolver com riqueza enquanto está a meu serviço, diz Jesus numa mensagem. Basta, né? Então os sinais são muito claros. Quando começa a se pegar dinheiro, só pede dinheiro e tal, não é nada de Deus. É só humano, só interesse humano. Uma outra questão. Quem foi que escolheu o profeta? Jesus e Maria. Antes de nascer, Nossa Senhora já pediu para Jesus: escolha essa criança, esse menino que vai nascer dessa senhora para ser seu servidor, seu profeta. E Jesus aceitou. Então, era uma parteira muito pobre, mas não cobrava nada para atender as mães que precisavam ser atendidas no parto. E era uma pessoa exemplar, então coube a ela essa graça de ter um filho profeta. Foram Jesus e Maria que escolheram. E diversos sinais acompanharam, né? O único no mundo que teve a assinatura de Deus. No livro dele também está, ele achou as letras numa árvore perto do mar, onde ele estava rezando. Os galinhos foram se retorcendo e formaram a palavra Deus, as 4 letras da palavra Deus. E também, na capela dele, os anjos pintaram a Sagrada Face de Jesus. Então, a escolha foi divina. E Jesus diz: a escolha é minha. Para que eu vou enviar minha mensagem a alguém que não tem obra e muito menos fé? Então ele não escolheria alguém assim, sem fé e sem obras. E também tem que largar tudo, como os apóstolos fizeram. Cada apóstolo, quando foi escolhido, largou a sua profissão. Mateus, Marcos, todos, Tadeu, todos, Tiago, largaram a sua profissão para seguir a Jesus. Isso é um sinal. E o profeta também era músico, largou tudo para pregar o evangelho, né? Depois, por que muitos padres e bispos rejeitaram esse profeta e perseguiram? Houve muita perseguição. Por causa de ciúme, inveja, eles não puderam tolerar que Jesus escolhesse alguém que não era deles, que não era eclesiástico. Um homem, pai de família, né? Um analfabeto, era até meio gago, o Pedro, né? E até foi escolhido para ser chefe da igreja, o primeiro papa, né? Eles não toleraram isso, de uma pessoa dessas querer chamar a atenção dos erros deles, né? Não engoliram essa de jeito nenhum, não aceitaram, né? E ele foi expondo toda a sujeira que Jesus passava nas mensagens e foi denunciando toda a sujeira desses traidores, que são tantos hoje, né, que seguiram o caminho de Judas. Caminho do dinheiro, caminho do prazer sexual, da depravação, e o profeta veio para anunciar e denunciar. Então essa é a missão do profeta, né? Mas também tem outra coisa. O diabo não para de ser maldoso, continuamente. Se vocês acessarem a internet para saber sobre essa obra, a Palavra Viva de Deus, vocês vão encontrar que é uma seita, uma nova seita. Olhe bem. Para quê? Para espantar os seguidores, para não seguirem. É uma seita. Bom, seita não vem de Deus, vem dos homens. Se fosse uma coisa real, vejam que a seita é feita pelos homens. Nenhuma seita tem o Papa.
como guia, Papa autêntico. Nenhuma seita tem os padres celebrando missa verdadeira. Nenhuma seita criada pelos homens tem os 7 sacramentos. Nenhuma seita dessas respeita e venera Nossa Senhora, os anjos e os santos. Nenhuma delas. Então, nenhuma delas é desapegada do dinheiro. Nenhuma seita. Todas pedem dinheiro, se agarram ao dinheiro. São sinais. São muito claros, né? Então, não é uma seita. Isso é uma maldade que alguém colocou na internet para afugentar os seguidores, para confundir. Nós temos que estar atentos. Olha os sinais, se é seita ou se é coisa verdadeira. Seita não faz de jeito nenhum o que esse profeta fez. Pregar renúncias, penitência, sacrifício, oração de joelhos, etc. De jeito nenhum. Mas não para aí a maldade humana, a maldade do diabo através das pessoas. Tem os que afirmam abertamente, isto é obra do diabo, isso não é de Deus. Isso que o profeta pregou, isso é obra do diabo. O que dizer sobre isso? Como provar que não é obra do diabo? É o seguinte, se fosse obra do diabo, o diabo teria se convertido, né? Porque ele está pregando conversão, jejum, penitência, perdão, adoração ao Santíssimo, respeito e veneração a Nossa Senhora, amor aos anjos e aos santos, mudança de vida, respeito à tradição. Só se o diabo se converteu, está pregando isso agora, né? Outros dizem assim, mas é coisa do diabo, porque fala mal do Papa, fala mal dos bispos, fala mal dos padres. Isso é coisa do diabo. Gente, se falasse mal dos padres, dos bispos e do Papa, seria coisa do diabo sim. Confirmo. Seria. Se falasse mal dos autênticos padres, bispos e do autêntico Papa, não poderia fazer isso. Mas está apenas denunciando os falsos padres, os falsos bispos, o falso Papa, que não foi eleito pelo Espírito Santo. Aí é diferente. Está mostrando a traição, o erro, a ganância, o apego ao dinheiro que falou mais alto, que se venderam. Por isso Deus suscitou um profeta que veio denunciar, chamar a atenção da população. Abra os olhos, vocês não estão seguindo a Deus, vocês estão seguindo aos homens depravados, corruptos, traidores, que estão seguindo a Judas, apegados, agarrados ao dinheiro. Então, tem que estar atento, né? As mensagens são todas autênticas, Jesus garante o tempo todo, são todas minhas, não são do profeta. O profeta foi caneta na mão de Deus, obedeceu a Deus e escreveu o que ele mandou escrever. Ele nem entendia muita coisa. Eu cheguei a falar diversas vezes com o profeta Pedro II, ele mesmo dizia, não sei como é que fui capaz de escrever isso, não entendo nada disso aí. Mas ele obedecia, como os antigos profetas. Escreva, ele escrevia, mesmo sem entender. Isso é autêntico profeta. Então, está aí uma resposta. O desapego das coisas materiais, a pureza de coração, a observância dos sacramentos, a adoração ao Santíssimo Sacramento, são tudo características bem marcantes, né? Tem mais. Dizem alguns que as mensagens são falsas pelo seguinte: tem coisas que estão anunciadas aí que não aconteceram, que não se realizaram, então são falsas as mensagens. Até padre maldoso divulgou isso e chamou o profeta mesmo de falso, mentiroso. Imagine vocês quererem entender a história da salvação humana lendo só o Antigo Testamento da Bíblia. Nada do Novo Testamento, nada sobre Jesus, nada dos Evangelhos, nada dos livros, das cartas dos apóstolos, Apocalipse, nada.
seria capaz de entender o mistério da salvação? É difícil, seria impossível. Só o Antigo Testamento que dava acenos, alguma coisa referente ao que iria acontecer. Então, quando você pega só uma parte e não o todo, você se confunde. Então, alguns dizem assim, um padre com muita maldade disse, está escrito numa mensagem que o Papa receberia esse profeta, o reconheceria e tal, reconheceria seus escritos e o aprovaria tal. E não aconteceu. Então é falso. Mas esqueceu de olhar o livro todo. Outras mensagens, onde o próprio João Paulo II disse que e ninguém me deu os escritos que estavam lá e ficaram escondidos no Vaticano, porque o profeta esteve lá em Roma, foi lá no Vaticano, quis entregar o livro ao Papa. O secretário dele não deixou, disse, não, ele é muito ocupado, não vai te receber, entrega para mim que eu entrego para ele. E ele deixou mais uns folhetos e tal, o livro nunca foi entregue. Porque falava diretamente dele, da maldade que ele praticaria também, querendo ocupar o trono de São Pedro. E aí foi escondido. E o próprio João Paulo II, lá do céu, falando com o profeta Pedro II, disse, esconderam tudo lá e não me entregaram. E você sabe que o ser humano, ele pode mudar os planos de Deus com sua maldade. Então, se esse padre disse, mas não aconteceu, o Papa não recebeu ele, não reconheceu. Aqui na terra não, depois lá do céu sim. Está em diversas mensagens. Adão e Eva não mudaram completamente os planos maravilhosos de Deus a respeito da humanidade? Não obedeceram ao diabo em vez de obedecer a Deus? Deus não teve que intervir depois com sua misericórdia, mandando seu próprio filho para salvar a raça humana da burrice que Adão e Eva fizeram? Mudaram os planos. O homem pode, influenciado pelo diabo, mudar os planos de Deus completamente. E aqui foi o que aconteceu. João Paulo II teria reconhecido, sem dúvida, o profeta, como ele mesmo diz, eu teria te reconhecido, não pude fazer nada por ti, porque teus escritos ficaram engavetados, por causa do orgulho deles, disputa de poder, não querem perder a sua posição. E então está bem explicado, né? Essa parte, né? E também tem o seguinte, dizem, mas está escrito lá que não passaria do ano 2000 sem acontecer tal coisa, tal coisa. E passou o ano 2000 e não aconteceu. Então é falso. O católico tem que estar mais atento. A Bíblia nos diz assim, 1000 anos para mim é como um dia, e um dia como 1000 anos. Né? Quer dizer, é diferente do tempo, o tempo humano do tempo de Deus. E o profeta, quando não aconteceu alguma coisa, já estava passando o ano 2000, e um dia ele perguntou para Jesus, e agora? O seu tempo é diferente do nosso tempo? Jesus disse sim. Já era 10 de janeiro do ano 2000 e não tinha acontecido algumas coisas. Ele disse, é diferente, eu faço isso para confundir aqueles que não me aceitam. Eu faço isso para confundir. O meu tempo é diferente. O tempo do Espírito Santo, que é o 3º milênio, ainda não começou para mim. Olhem só, né? Então, está esclarecendo tudo. Quem lê o livro com fé, com o espírito aberto, querendo acertar, pedindo as luzes do Espírito Santo, acaba descobrindo a verdade. Então o tempo de Deus é diferente do nosso, saibam disso, a Bíblia confirma, 1000 anos para mim é como um dia. Calendário de Deus é calendário diferente do nosso. Então João Paulo II disse, ainda estou com o meu cargo aqui, que eu quero passar para ti. Falou isso na mensagem para o profeta Pedro II, quando falava com ele lá do céu. Então é lindo, vai confirmando, né, na mensagem 2832, eu ainda estou com o meu último cargo que tive, enquanto estava na terra, para entregar-te como último precursor. Pedro II, né? João Paulo II confirmando, eis aí a resposta,
João Paulo II não recebeu nem reconheceu o profeta e Papa Pedro II aqui na terra, porque alguém atrapalhou esse plano. Mas o recebeu e reconheceu lá do céu. E na mensagem 2896, João Paulo II disse: e aqui nesta terra longínqua de onde Jesus nasceu, para receber Jesus, Pedro II, escolhido é por ele, e ninguém pode tirá-lo. Este está visível diante dos seus eleitos, onde Jesus lhe confirmou esse cargo. Depois só ele, Jesus. Então está lá, palavras de João Paulo II. Né? Tem mais. Tem gente que diz assim, para mim é só a Bíblia. Não venha com outro livro que não existe. E estão chamando isso aqui de Bíblia, né? Não existe outra Bíblia. Para mim a Bíblia, o resto é resto, não vale nada. Agora, daí eles dizem, pergunto, o que esse livro tem que ver com a Bíblia? Você sabe responder? Tem tudo a ver. Não existiria isso aqui se não existisse a Bíblia. Não existiria. A Bíblia mostra o começo dos tempos. E esse livro veio para mostrar o final dos tempos. Um completa o outro. Esse aqui não tem sentido sem a Bíblia. Porque o que vem a ser esse livro? A explicitação da Bíblia, a explicação para entender, porque a Bíblia é muito cheia de parábolas, comparações, né, para aquele povo simples da época. Então, agora Jesus, no final dos tempos, escolheu esse profeta e deu as mensagens para esclarecer tudo que está na Bíblia e também o que veio depois, nesses 2000 anos depois que a Bíblia foi editada, então foi explicando. Então tem tudo a ver com a Bíblia, tudo. É apenas a confirmação, não pode ter uma palavrinha contra a Bíblia, senão esse livro seria totalmente falso. Como ele é de inspiração divina, não pode ter erro. O profeta tinha erros de português, mas não erros de doutrinação. Ninguém achou uma doutrinação, alguma palavra, alguma mensagem que contradissesse a Bíblia. Não poderia mesmo. Então não seria de Deus. Então temos que ter clareza, humildade, tirar esse orgulho, fanatismo que muita gente tem. Para mim é só a Bíblia. Vai ver, são esses que não cumprem a Bíblia. Por exemplo, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. É bíblico. É inspiração do Espírito Santo. Quem não quer saber disso aí, quem não elogia Maria, quem nunca prega sobre ela, não é de Deus. Está negando a Bíblia. É ou não é? Está negando. Ou a Bíblia aceita inteirinha, ou nada. Não pode tirar nada. Quem não aceitou Pedro como primeiro Papa, já rejeitou. Está lá na Bíblia. Quem não aceita o verdadeiro Papa, não é de Deus. Está seguindo os seus caprichos, seu fanatismo. Então tem que ter tudo muito claro. O valor da palavra viva de Deus é o mesmo da Sagrada Escritura de Jesus. É o mesmo. É a explicação no linguajar simples para todos entenderem e se prepararem para o que está muito próximo. A qualquer momento vem a segunda vinda gloriosa de Jesus. Está tudo se encaminhando para isso, sinais da natureza, tudo. Cada vez mais confusão no ser humano, desordem, violência, imoralidade, droga, guerras. O homem está se destruindo a si próprio, né? Então, Deus, pela sua infinita misericórdia, mandou o último profeta. É o último. Está explicando tudo, até a morte foi explicando, orientando, arriscando sua própria vida, perseguido, caluniado, coisa incrível. Faz parte de um profeta verdadeiro. Se é falso, ninguém persegue, né? Vai enriquecendo, está tudo bem, né? Mas o verdadeiro que pega no pé, não por ele, mas porque Deus manda, aí a coisa é pesada, é perseguido, né? Então, tudo é inspirado por mim, diz Deus. Tudo. Não é palavra do profeta. Profeta é caneta, redigiu o que Deus quis que ele redigisse, que mandou. Então, eu, Jesus, que estou ali na Bíblia e no livro a palavra viva de Deus, mas se quiserem compreender com um linguajar mais simples, leiam estas mensagens escritas por esse meu filho. Ele é como uma caneta em minha mão.
Só. Ele só registra o que eu falo. Depois, se quiserem conversar comigo e com minha doce mãe, com meus anjos e santos, junte esses dois livros, a Sagrada Escritura e a Palavra Viva de Deus. Ambas darão a veracidade de todas as profecias, que ninguém duvide. Sou eu mesmo falando com vocês. A gente vê isso tanto. Quantas pessoas estão nessa obra hoje, porque eu falei com eles, desse profeta, falava tal, eles aderiram. Até o que está controlando a filmadora aqui também é um caso. Então, são muitos, é muita alegria. A gente fala e essa pessoa procura o livro, lê, e daí Deus começa a falar no coração da pessoa, mostrando a verdade. Pessoas que eram de outras religiões, tem diversas que se converteram logo que leram um pouco desse livro, porque Deus cutuca no coração, né? Então, é Deus aqui faz a obra toda, nós somos instrumentos, devemos fazer a nossa parte. Deus é que converte, que muda o coração das pessoas, né? Então, o livro é o único no mundo que tem a minha assinatura, esse livro, a Palavra Viva de Deus, e o meu santo rosto de Jesus estampado na parede, e agora no livro, para mostrar que sou o único Deus verdadeiro. A razão é essa, prova maior do que esse livro, só a Bíblia. Então a Palavra Viva de Deus é tão forte como a Bíblia, afirmou São Pedro numa mensagem. Uma última observação para encerrar. Quantas pessoas vão se salvar nesse final dos tempos? Aí é um assunto muito controvertido também, né? Quantos irão se salvar? Tem muitas explicações. Tem gente já dizendo que todos se salvam, ninguém se condena, os maus vão se desintegrar, assim vão sumir. Bonitinho, né? Engraçado, vê se Jesus falou uma besteira dessas. No fim, os perversos, tal, os ladrões, os assassinos, vão se dissolver, vão desaparecer. Castigo daí não vai ter. Então seria um absurdo, isso é negar a Deus, né? Negar a palavra de Deus. Jesus disse que é 1/3 da população. Uma terça parte. Está em diversas passagens nesse livro. Se a população do mundo é 7 bilhões e 200 milhões, mais ou menos, divide isso por 3, dá 2 bilhões e 160 milhões que vão se salvar. E a Bíblia confirma que é uma multidão. Depois vi uma multidão incontável, toda vestida de branco, está na Bíblia, né? Que seguiu o Cordeiro. Uma multidão, contar 2 bilhões e 160 milhões, de fato, ninguém consegue contar. 1 ou 2 milhões de pessoas já é difícil, agora multiplica isso por 20, mais de 20. Né? Então, os 144 mil que vão se salvar, que diz a Bíblia, são aqueles líderes, e o profeta Pedro II é um deles, os guias, né? É simbólico, é número simbólico também, não é ao pé da letra, senão não daria nem a metade de uma pequena cidade, uma cidade média aí, que se salvaria, o resto está tudo então perdido, né? Nada de pegar isso ao pé da letra. Ele diz, a terça parte da humanidade, e o número é tão grande como as estrelas do céu. Cada pessoa que é de Deus, que vai se salvar, tem uma estrela brilhando no céu. Cada estrela tem um significado. São as almas das pessoas. A estrela que mais brilha é de Nossa Senhora. E na outra passagem em seguida diz, a segunda estrela que mais brilha no firmamento do céu é do profeta Pedro II. Que lindo, né? E quando ele morreu, Nossa Senhora confirmou, mais uma estrela nasceu no céu. E é de arrepiar isso aí. Então, cada alma que se salva, que é de Deus, Deus coloca uma estrela no céu para dar o sinal. Porque para Abraão já disse, tua descendência será numerosa como as estrelas do céu. Está confirmando a mensagem, ó. Numerosa como as estrelas do céu. Então, os falsos representantes afirmam que então todos vão se salvar. Mas isso é desmentir a Jesus, né? Então é uma terça parte
3 partes já estão perdidas, comprometidas com o diabo, não voltam mais, diz Jesus. Se 4 dividido, então, dividido, né? 3 partes já é do inimigo, só uma parte, né? Aliás, dividido por 3, uma parte se salva. Então, o sofrimento maior de Deus é isso. Criou as pessoas para serem santos e, no entanto, estão se condenando por si. Deus não condenou ninguém até hoje. Está nas mensagens. Nem o Judas ele condenou. Ele deu chance. Não quis seguir o caminho que ele quis. Se condenou. Judas se condenou, sim, diz. Mas eu não condenei. Porque Deus não vai condenar alguém que ele criou. Né? Ele dá a chance. Mostra os 2 caminhos. Faça como quiser. A decisão é sua. E a responsabilidade também. Daqui para diante. Eu encerro para não alongar essas explicações, mas achei conveniente para quem quiser meditar um pouco sobre isso, sobre essas mensagens divinas. São todas divinas, sagradas, imutáveis, tudo está se cumprindo ao pé da letra, só que tem que estar atento no que Deus fala nas mensagens dele, ao calendário dele, o tempo dele é diferente, né? Então tem que ir ler o conjunto. Como a Bíblia, leia o conjunto, senão você não entende nada. Assim já é difícil. Agora só o Antigo Testamento, sem nada do Novo Testamento, você não vai entender o mistério da redenção. Não vai conseguir. Então espero que tenha ajudado um pouco a refletir sobre algo tão sagrado que é a palavra viva de Deus, que é essa obra divina da Igreja da Obediência a Deus Pai. A gente está aqui, sempre que eu posso, eu passo por aqui. Venho rezar, é um lugar de paz inacreditável. A gente sente Deus quando está rezando nessa igreja, nesse santuário. A gente sente Deus. É um silêncio, é um respeito. É divino esse lugar. Obrigado a todos.